Oi pessoal! Como no nosso penúltimo vídeo choveu de comentário perguntando sobre essa máquina aqui, que é a minha Overlock, hoje eu vim apresentar um pouquinho dela pra vocês e tentar sanar algumas dúvidas. Essa máquina aqui é o modelo 8002D da Janome, e é uma máquina que eu gosto bastante, ela é bem forte, apesar de ser uma overlock doméstica, eu acho que ela faz um trabalho muito eficiente, e ela é uma máquina bem compacta, por isso que é legal pra quem tem ateliê pequeno, porque aquela overlock antiga, ela é uma mesa grande que ocupa bastante espaço, faz bastante barulho também, e essa daqui, ela faz barulho também, mas não é nada absurdo, assim, dá pra trabalhar em casa. Eu moro em apartamento, então é bem tranquilo o barulhinho dessa máquina aqui, e ela é uma máquina de fazer acabamentos no tecido. E ela também serve para fechar as costuras, porque essa máquina aqui, ela faz o ponto overlock, que é aquele acabamento que dá a laçadinha no entorno do tecido, e ela também faz o ponto ultralock. E o que isso significa? Aqui na minha máquina eu consigo trabalhar com duas agulhas, então essa segunda agulha ela faz como se fosse uma costura reta, então ela tem o poder de unir o tecido também, além de só fazer o acabamento. Por isso que no meu vídeo de máscaras, teve gente que me perguntou se não arrebentava a costura com o uso, e ela não arrebenta a costura, porque tem esse reforço. Então, mesmo usando e lavando, ela não arrebenta. Eu já fiz também moletons com essa máquina, porque a minha ideia inicial foi comprar ela pra fazer acabamento em roupa, porque era uma coisa que eu tava querendo começar a fazer. E eu já fiz os moletons, eu já lavei, e eu também sempre só uso as duas agulhas, então sempre tem essa costura de reforço. E não arrebentou o ponto, fica perfeito. E essa máquina é legal de ter no ateliê, porque a gente consegue fazer outros trabalhos que às vezes a gente não consegue fazer só usando a máquina doméstica ou só usando a máquina reta. Aqui eu já mostrei pra vocês touca de cozinha que eu fiz, que o tecido vai sozinho e eu precisei fazer o acabamento na overlock. Eu gosto de fazer eco bag com ela também, porque daí a gente dispensa o uso da costura francesa, né, que a gente tem que embutir. Então é uma máquina bem útil de ter. E se a gente fica usando o zigue-zague da máquina doméstica, ele é um processo bem demorado. E na overlock é bem rapidinho, porque ele tem a faquinha aqui, então a gente já vai passando o tecido, vai cortando e fica tudo perfeito. É uma máquina bem útil mesmo na costura criativa, mesmo que você não trabalhe com roupas. E essa máquina também é fácil de fazer a limpeza, porque aqui, ó, ela abre a parte da frente, desse jeito. Então toda vez que eu termino de trabalhar com ela, eu vou lá e passo um pincel para tirar o excesso do pó. E também no manual da máquina tem certinho aonde a gente precisa aplicar o óleo nela para manter a máquina lubrificada. Então sempre de tempos em tempos é bom colocar um pouquinho de óleo. Ela junta bastante pó por ter o corte ali, então sempre vai juntar o pozinho do tecido. Por isso que é legal ela ser toda aberta assim, porque a gente consegue passar o pincelzinho, limpar e ela sempre fica boa para trabalhar. E a passagem de fio dessa máquina também não é difícil. Aqui tem um desenho que mostra todo o processo da passagem da linha, ele tem cores diferentes, então a gente vai seguindo os pontinhos de cor. Aqui em cima ela tem o ponto de cor, aqui também é uma cor diferente nos botões, pra gente saber onde passar cada fio. Inclusive aqui dentro também tem as marcações coloridas, então por mais que seja um processo que é um pouco chato, é um processo fácil, não é complicado, é só demoradinho mesmo, mas não é difícil. E aqui eu tenho uma dica pra vocês. Como eu trabalho com costura criativa e a maioria dos tecidos que eu trabalho são claros, eu uso sempre a linha branca aqui na minha overlock. Então eu coloco a linha branca aqui e uso ela para a maioria dos meus trabalhos. Raramente eu preciso trocar. Exatamente por ser um pouco demorado, eu evito a troca colocando fio clarinho e aí eu sempre trabalho com ele e fica bem legal. Bom, pessoal, aqui eu trouxe dois trabalhinhos que eu fiz usando overlock pra poder mostrar pra vocês. Essa daqui é uma toalha de banho, aquelas toalhas fraldas, então eu preciso unir uma fralda na outra pra poder trabalhar aqui, porque eu trabalho com uma fralda aqui por fora e outra por dentro. Como fralda desfia muito, eu vou lá, costuro uma fralda na outra e depois eu faço todo o acabamento no overlock antes de colocar o meu viés. Eu acho que isso dá uma certa segurança pro nosso trabalho também, porque mesmo quando a pessoa for lavar essa toalha e tiver o atrito aqui dentro, a toalha não vai desfiar porque tá com acabamento feito na overlock. Aqui a parte do capuz eu também costurei só com ela, bem aqui, olha, e fica bem discretinho, fica bem bonito esse ponto, e aqui por fora ele não arrebenta.
mostrar pra vocês. Aqui tá a costura, ó, e a gente pode puxar que ele não vai arrebentar, é uma costura bem firme. E nesse caso aqui do capuz, eu passei só a costura com overlock, eu não passei uma costura reta antes de fazer isso. E aqui eu tenho uma outra bolsa, que é uma eco bag. E daí, no caso das eco bags, eu passo uma costura na máquina reta e depois eu faço o acabamento no overlock. E também fica bem certinho, essa aqui eu já uso faz um certo tempo e ele não desfia o tecido, fica bem bonitinho o acabamento. Mas esses são só alguns usos dessa máquina, você pode usar para várias coisas, é bem legal de ter no ateliê. Então, esse é o trabalho que eu faço com ela. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E agora, se você tiver interesse em adquirir uma máquina dessa, a gente tem uma parceria com o revendedor de máquinas, que é o Wilson Evaristo. E comprando com ele, dizendo que foi a indicação aqui do Arte da B, você ganha 3 projetos exclusivos nossos, aqueles que estão lá no meu site artedab.com. Então, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo pra vocês e vai aparecer na tela também. Tchau e até a próxima!